Olá pessoal, como estão todos? Espero que estejam todos bem. Vamos dar continuidade então à nossa disciplina. Nossa disciplina de programação para a internet 1. O que a gente vai ver na aula de hoje então? A gente vai ver um pouco sobre atributos, que são informações que são adicionadas às tags que alteram o seu funcionamento em alguma coisa ou adicionam alguma funcionalidade. A gente vai ver que tem algumas tags que são obrigatórios alguns atributos, outras não são, mas a gente vai ver direitinho isso aqui e a gente vai conversar um pouco mais sobre isso. Depois então a gente vai ver os elementos do HTML, então começar as primeiras tags HTML. Vai ser a tag de parágrafo, que é a mais utilizada de todas, a tag de título, que também é bastante utilizada, e a tag de imagem nessa primeira aula. Bom, aqui tem um exemplo, então, num documento HTML normal, como a gente já tinha visto na aula passada. Ela tem algumas informações ali, por exemplo, o doctype lá que diz qual é o tipo de HTML que a gente está utilizando, a abertura do HTML, o head, o body, com algumas informações inseridas em cada uma dessas tags. Bom, mas vamos começar a falar então de atributos antes de entrar nas tags necessariamente. Por quê? Porque tem algumas tags que são obrigatórias, que é obrigatório a gente utilizar alguns atributos específicos, tá? E uma das tags que a gente vai ver hoje, que é a tag de imagem, ela solicita que a gente ofereça um atributo, na verdade dois, mas um é obrigatório, o outro seria opcional, mas hoje em dia é muito exigido na internet, e eu vou explicar o porquê quando a gente chegar lá. Mas a gente tem que passar alguns atributos para as tags para que elas funcionem da forma correta. Tá, então o que são aquelas informações que vão junto com as tags, tags de abertura das informações? Por exemplo, lá no HTML, naquele exemplo que a gente tinha ali, a gente tinha lá o lang igual a ptbr, por exemplo. Esse lang, na verdade, ele é um atributo da tag HTML. Ele não é um atributo obrigatório, como eu disse para vocês, tem alguns atributos que são opcionais. Eu não sou obrigado a colocar isso, mas vamos colocar que fica mais fácil para o navegador interpretar qual é a linguagem que aquele documento está vindo. Lembra que eu falei na aula passada que quando o navegador faz uma requisição lá para o servidor, ele diz qual é a linguagem que ele quer que esses dados voltem. E dentro desse HTML aqui, isso é uma resposta do servidor trazendo, ó, eu estou utilizando a linguagem português do Brasil conforme tu solicitou, ou eu não tinha aquela linguagem que tu solicitou, só tenho em português do Brasil e está aqui a informação. Então, eu consigo, através de um atributo associado a uma tag, trazer uma informação para o usuário. Como eu disse, esse aqui não é obrigatório, mas a gente vai ver depois, mas a gente tem algumas tags que são, alguns atributos que são obrigatórios com algumas tags. Alguns exemplos, então, diferentes tags podem ter diferentes atributos, tá? Então a gente tem imagem lá, o src, que é o source, onde está a imagem, a gente vai ver depois isso. A gente tem o link, que tem o href, que é para onde vai esse link. Então tem cada tag tem uma série de atributos que podem ser utilizados, tá? Não necessariamente vai ser o mesmo atributo para todas as tags. Bom, vamos entrar então nos elementos. Quais são as tags que a gente vai ver na aula de hoje então? O parágrafo, os títulos e as imagens, tá? Como é que eu faço para inserir um parágrafo na minha página? Como é que eu faço para inserir títulos na minha página? E como é que eu faço para inserir imagens na minha página? Bom, vamos começar falando do parágrafo então. A tag do parágrafo é a tag P, então a gente tem lá a tag de abertura e fechamento da tag P. E todo o texto que eu for colocar, todo o parágrafo que eu for colocar dentro do meu site, eu coloco dentro dessas tags, tá? Para que serve isso? Para fazer a formatação daquele atributo. Depois, quando a gente for ver o CSS, a gente vai ver que a gente pode estilizar cada um desses parágrafos de forma automática, todos eles iguais, ou a gente pode depois fazer uma formatação específica lá por parágrafo, uma formatação específica para cada um desses parágrafos para trazer da melhor forma a visualização do nosso site, se for o caso, tá? Mas toda e qualquer informação textual que a gente tem dentro do nosso HTML, elas devem estar inseridas dentro da tag parágrafo, pelo menos. Pode ser que esteja inserido num título, pode ser que esteja de outra forma, mas se eu for colocar uma frase na minha página, eu coloco ela dentro da tag parágrafo. Senão, o navegador vai simplesmente colocar um texto aleatório lá sem ter
nenhuma informação a respeito dele, sem saber o que ele é. Ele só vai colocar um texto sem uma formatação específica, que seria a formatação de parágrafo, por exemplo, tá? Ele pode aparecer em qualquer parte do meu body, certo? Então eu tenho o documento HTML, dentro dele eu tenho o body, que é as informações que são mostradas na tela. Eu vou colocar essa tag P em qualquer lugar. Eu posso colocar inclusive diversas tags P. Cada parágrafo da minha página vai ser uma tag P. E depois eu tenho alguns atributos que podem ser adicionados a essa tag P para estilizar esse parágrafo de forma mais vamos botar hard-coded, que é, eu coloco lá no código. Depois com CSS fica tudo mais fácil, mas a gente consegue colocar alguns atributos. Eu não vou falar dos atributos agora, porque como eles são opcionais e não trazem um ganho muito grande, que a gente vai ver depois, CSS é muito mais fácil, eu não vou nem passar por eles, eu só vou dizer para vocês que a gente tem a tag P, e quando vocês quiserem inserir um parágrafo, vocês utilizam ela sem problema nenhum, tá? Então aqui tem um exemplo do que seria a minha tag. Então tem uma página HTML com uma tag P ali, dizendo isso é um parágrafo. Então eu tenho aqui que isto é um parágrafo. Eu abro a tag P e fecho a tag P ao final do parágrafo. Se eu quisesse colocar outro parágrafo, dava um enter aqui, colocava uma outra tag P, colocava o segundo parágrafo e de novo abre o P, fecha o P, tá? É bem tranquilo, não tem muito mistério a criação de parágrafos. É somente isso. Posso criar quantos parágrafos eu quiser dentro da minha página e é isso aí. Se dentro de um parágrafo eu quiser fazer uma quebra de linha sem passar para outro parágrafo, a gente tem a tag BR, tá? A tag BR ela é simplesmente colocar uma quebra de linha na minha página. Então eu tenho lá, venho com uma frase, estou escrevendo ela, quero quebrar a linha para a próxima linha sem passar para outro parágrafo. Quando eu passo para um novo parágrafo, ele automaticamente quebra para a próxima linha também. Mas se eu quero continuar no mesmo parágrafo, passando para a próxima linha, eu utilizo a tag BR, tá? Ela pode ser utilizada de duas formas. Ou o BR dessa forma aqui, somente menor que, maior que, ou eu posso utilizar ela com o BR barra maior que, tá? O BR ele não tem uma tag de abertura e uma de fechamento. Ele por si só, como ele somente adiciona uma quebra de linha, eu só preciso colocar eles assim, ó, BR, acabou. Tá? Então eu não tenho tag de abertura e de fechamento do BR. Porque normalmente as tags que tem abertura e fechamento, elas são as tags que vai informação dentro dela. No BR não tem informação nenhuma, é só a quebra de linha. Então eu simplesmente coloco lá o menor que BR maior que, ou o menor que BR barra maior que, tá? As duas formas são aceitas, não vai ter problema nenhum se colocar a barra ou se não colocar a barra. É que se a gente estivesse trabalhando com XHTML, que era aquelas versões anteriores do HTML, eles utilizavam sempre essa barra quando a tag não tinha abertura e fechamento. Hoje em dia, com o HTML5, isso não é mais necessário, então ele aceita das duas formas para evitar problemas. Quem utilizava o XHTML antes e quem utiliza o HTML5 agora não ter uma dificuldade na hora de escrever o código, tá? Vá aqui embaixo dessa videoaula, vocês vão ter o link, esse mesmo endereço que está aqui, vocês vão ter o link para colocar, para visualizar alguns caracteres especiais dentro do HTML, tá? A gente tem todos os caracteres normais, do A ao Z, do 0 ao 9, A maiúsculo, minúsculo, os caracteres especiais, acentos, percente, cifrão, o e-comercial, diversos caracteres que a gente pode utilizar, mas não são todos, tá? Se a gente quiser ver todos os caracteres possíveis, a gente tem algumas formas de inserir isso no HTML, tá? E essas formas elas são dentro desse link aqui, eu vou deixar ele aqui embaixo na descrição. É uma lista gigante com muitos caracteres, tem caractere em línguas diferentes, no caso, posso utilizar um caractere lá em aramaico, posso utilizar um caractere em várias estruturas diferentes, além de caracteres que são como se fossem acentos ou como se fossem como é que se diz? Atributos na matemática. Lá eu tenho um sinal de mais que eu posso colocar com isso aqui. Claro que eu posso utilizar o do teclado também, não teria problema, mas às vezes, dependendo da codificação que for se utilizar, é mais interessante se usar aqueles lá do que os do teclado.
Porque por exemplo, se eu for trabalhar com um sistema que vai ser utilizado em diversas regiões e daqui a um pouquinho as pessoas não têm a linguagem instalada no navegador, pode dar aqueles erros de caractere e aí dá alguns problemas. Então, se for o caso da gente utilizar esse tipo de coisa, a gente tem aqui nesse endereço, então, a lista com todos os caracteres especiais, tá? Inclusive os nossos aqui, os acentos, coisa parecida, tem lá. Por exemplo, se eu quiser botar um E acentuado, que nem está aqui no além, eu uso um E comercial e acute ponto e vírgula. Ele vai colocar um E com acento lá na nossa página e isso não vai quebrar em lugar nenhum do mundo. Qualquer tipo de caractere, qualquer linguagem que estiver sendo utilizada, ele vai aceitar como isso porque ele é obrigado, dentro do navegador, eles são obrigados a ter essa lista de caracteres inteira para colocar para o usuário e não dar problema na codificação, tá? Mas isso aqui é só para vocês saberem que isso existe. Depois eu vou colocar o link, como eu disse, vou colocar o link aqui embaixo. Vocês podem acessar lá e dar uma olhadinha na quantidade de caracteres. É muita coisa. Todos os caracteres especiais eles estão inseridos aí dentro, tá? Então vou lançar para vocês então a primeira atividade da nossa disciplina, que vocês vão fazer e entregar lá no Moodle, aqui no Moodle na verdade, que a ideia é a criação de um documento, tá? Vocês vão criar um documento, a princípio com esse nome, a tvd1.html, e vocês vão pegar esse conteúdo que está aqui embaixo, então esse doctype HTML, HTML, head, exatamente como ele está aqui, e vão criar esse documento ATVD1. Tá? A ideia é que vocês entendam como é que funciona a criação do HTML, como é que vocês visualizam isso e me enviem lá no Moodle para mim ver se vocês conseguiram entender isso. Ok? Então tá. Vamos lá então. Vamos falar sobre títulos agora. Os títulos então eles são denominados pela tag H. Só que não é só o H, porque eu tenho diversos tipos de título dentro do meu navegador configurados, tá? A gente tem o título do título principal, que é o título maior, vamos botar assim, até o título 6, que é o título que vem diminuindo o tamanho da fonte. O título 6 chega a ser menor do que o tamanho do texto do parágrafo. Tá? Para que serve isso? É como se fosse eu estivesse estruturando um documento, eu tenho o título, subtítulo, subtítulo, subtítulo e assim vai até o 6º nível, tá? Eu posso utilizar só 1, 2 e 3? Pode. Posso só usar só 1? Pode. Eu preciso usar o 1, o 5 e o 6? Não tem problema, ele vai aceitar sem problema nenhum, como se fosse o título, subtítulo e subtítulo, tá? Como é que funciona então? Eu vou utilizar a tag H com o número que eu quero, o tamanho do título, lembrando que o 1 é o maior e o 6 é o menor. Aqui eu estou tirando um título principal, vamos botar assim, o H1. Opa, faltou uma barra aqui, teria que ter uma barra aqui no fechamento. Então abro o H1 e fecho o H1, eu tenho o meu título de forma correta. Quando eu quero colocar um subtítulo no meu texto, eu vou lá e coloco um H2, por exemplo, um H3, um H4, depende do que eu quero fazer, tá? Mas eu coloco um H2, abro a tag, ó, tinha que ter essa barra aqui lá em cima, mas tudo bem. Abro a tag H2, coloco o título que eu quero e depois eu fecho a tag H2, tá? Então é bem tranquilo de utilizar o H também, é simplesmente utilizar o H com o número que a gente quer e a informação do título que eu quero que apareça lá na minha tela. Aqui a gente tem um exemplo então contendo um título, então título do texto com H1 e um parágrafo logo abaixo. Se a gente quiser visualizar isso, deixa eu abrir aqui. Aqui. Não, aqui eu só fiz o título, tá? Eu tenho aqui um parágrafo que ele vai ser mostrado assim. Então eu tenho aqui o documento. Então que tem lá, ó, o HTML, tem um parágrafo, isso é um parágrafo e isso aqui é mostrado dessa forma lá no navegador. Quando eu trabalho com os títulos, eu acho que eu não fiz um com título e texto junto. Eu tenho aqui então os documentos, ó, o doctype HTML, HTML é tudo igual, e aqui eu tenho os títulos do H1 ao H6, e isso já fica aqui na tela, então, como H1, 2, 3, 4, 5 e 6. Reparem que o tamanho da fonte diminui e a informação acaba ficando menor. Esse H6, se a gente for colocar do lado do parágrafo, ele é menor que o texto do parágrafo. O texto do parágrafo fica entre o H5 e o H6.
se eu não me engano, tá? Mas o título, ele tem um negrito que o parágrafo não tem, que já vem automático lá na codificação do HTML, tá? No documento DOM. Então vamos à segunda atividade, então. Vocês vão criar um documento, tá? Dessa vez é com vocês, eu não vou fazer. Aqui pelo menos, a gente pode, na aula a gente pode fazer, na aula síncrona. A ideia é que vocês peguem esse texto aqui, tá? Sociedade, o primeiro parágrafo, na antropologia, o segundo parágrafo, que vocês criem isso dentro do HTML, tá? Só reparando, o primeiro aqui é um título principal, vamos botar assim, um H1. E o segundo, ele é um título secundário, então teria que ter um outro tipo de título, pode ser 2, 3, 4, 5, 6, tá? A ideia é que vocês criem esse documento com 2 títulos diferentes e 2 parágrafos, um para cada um deles, tá? Esse texto saiu da Wikipedia, então se alguém quiser ir lá e copiar o texto para não precisar digitar esse negócio todo aqui, pode ficar à vontade, tá o endereço ali. A ideia é que vocês criem esse documento com os 2 títulos, ok? Então tá. Bom, vamos falar da última parte da nossa aula, então, dessa videoaula, que a gente vai falar de imagens, certo? Para inserir a tag de imagem, então, para inserir imagem na nossa página, a gente utiliza a tag IMG. A tag IMG, então, é utilizada para inserção de imagens, só que simplesmente utilizar a tag IMG, se eu colocar lá, abre IMG, e não precisa nem fechar a tag de IMG, só tem a tag de abertura, o navegador não vai saber o que fazer. Ele vai dizer, tá, tu quer que eu bote uma imagem, mas qual imagem? O que eu faço aqui? Para isso, então, eu sou obrigado a utilizar alguns atributos com a tag IMG. O primeiro atributo e o principal deles é o src, que é o source, aonde que está essa imagem, tá? E, além disso, eu não sou obrigado, mas é aconselhável, e eu vou dizer por quê, a gente colocar um atributo alt, que é o texto alternativo. Esse texto alternativo serve para dois casos. Se por um acaso o nosso navegador não conseguir carregar aquela imagem, ele vai mostrar na tela aquele texto alternativo. Então o site não fica quebrado por simplesmente dizer assim, ó, não existe essa imagem. Ele vai ter lá um texto dizendo, ó, teria uma imagem, tá aqui o texto que estaria descrevendo essa imagem. Mas o principal motivo para a gente ter um texto alternativo é esse aqui. Hoje, os deficientes visuais, eles utilizam alguns sistemas para poder navegar na internet. E o principal deles é o ledor de tela. É um sistema que lê tudo que está na tela para a pessoa que está navegando, vamos botar assim. Então, se ele entrou na nossa página, o ledor de tela vai começar a ler. Ó, título tal, vai falar o título. Parágrafo, vai falar o parágrafo. Parágrafo, vai falar o parágrafo. Então ele vai lendo cada um, ele vai ler a tag e a informação que está ali dentro. Quando chega numa imagem, o ledor de tela não tem o que dizer, ele simplesmente vai dizer uma imagem. E dizer o quê? Para isso, então, é utilizado esse texto alternativo que hoje em dia é muito utilizado para dar um resumo do que tem naquela imagem. Tá? Não simplesmente colocar imagem da Terra. Não, eu tenho lá, é uma descrição, uma foto tirada da Terra, do espaço, então eu coloco uma descrição daquela imagem para quando o ledor de tela disser imagem, e vai ler a descrição que está na tela. Tá? Então isso é muito importante, principalmente para as pessoas que têm deficiência visual. Elas não conseguem navegar na internet de forma fácil, por não conseguir enxergar o que está acontecendo ali. Para isso eles precisam então que alguém esteja lendo aquele documento para ela, e para isso ela utiliza uma ferramenta chamada ledor de tela que faz isso. Então ele vem passando cada um dos elementos da página lendo para essa pessoa. Se ele chega numa imagem e não tem o texto alternativo, ele somente vai dizer imagem e vai passar adiante, certo? Não vai querer dizer nada, não vai dizer nada para a pessoa não vai ficar sem entender, ó, colocou uma imagem aqui. Que maravilhoso, tá? Então se usa esse texto alternativo hoje também para quando quebra a imagem, mais difícil, porque alguns navegadores hoje em dia já nem mostram mais esse texto alternativo, mas alguns navegadores, principalmente mais antigos, eles mostravam esse texto alternativo quando não achavam a imagem. Então a ideia é principalmente para os ledores de tela conseguir identificar o que tem naquela imagem, ok? Bom, a imagem ela pode estar em 2 lugares específicos, tá?
O primeiro deles, então, que é o mais fácil da gente conseguir trabalhar, é quando eu quero pegar uma imagem da internet. Eu vou lá no site do Google Images, por exemplo, eu vou lá no site do XYZ, do qualquer site, eu vou lá, pego uma imagem, copio o endereço dessa imagem e coloco lá no meu IMG, no source do meu IMG. Ele automaticamente vai carregar o meu documento. Quando chegar nessa imagem, ele vai fazer uma requisição para aquele servidor, para aquele endereço que tu colocou ali, vai carregar essa informação e vai mostrar na tela como se estivesse hospedado no nosso site, tá? Isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque eu economizo espaço no meu servidor, eu não preciso colocar todas as imagens que eu vou trabalhar dentro do meu servidor. Mas isso é ruim porque se o cara lá tira o site do ar, ou exclui aquela imagem por algum motivo, ou troca o endereço dele por algum motivo e por aí vai, o meu site vai ficar quebrado, tá? Então, como eu disse, isso é bom e ruim ao mesmo tempo. É bom porque economiza espaço e é ruim porque eu fico à mercê do local que aquela imagem está hospedada. Já quando as imagens estão hospedadas no nosso servidor, a gente tem que seguir algumas regrinhas para conseguir encontrar essa imagem e adicionar ela no nosso servidor, tá? Se por um acaso a imagem estiver na mesma pasta que o documento HTML, eu simplesmente coloco o nome da imagem lá, tá? Então aqui no caso, esse meu HTML teria uma imagem foto1.jpg dentro da pasta dele, e eu simplesmente colocaria foto1.jpg lá no source da imagem, ele automaticamente vai carregar, vai dizer para o navegador, ó, o endereço é o mesmo do HTML, mas o arquivo é esse aqui, tá? Quando a nossa imagem está dentro de uma pasta, o nosso HTML está aqui, eu tenho uma pasta IMG, por exemplo, e a imagem está lá dentro, eu tenho esse exemplo aqui, então. Quando está dentro de uma pasta, eu coloco lá o nome da pasta, barra, o nome do arquivo que a gente está utilizando. Lembrando sempre, essa barra tem que ser esta barra aqui. Se a gente usar a barra ao contrário, não vai encontrar, porque o servidor não vai conseguir se achar lá. Tá? Então a ideia é, eu tenho várias pastas, eu vou colocar o nome das pastas com barra entre elas, até eu chegar na imagem então que eu preciso colocar, tá? Então até aqui tranquilo, então eu tenho documento HTML, uma outra pasta aqui dentro dessa mesma pasta que tem esse documento HTML, dentro dela eu tenho uma imagem, eu vou colocando o nome das pastas até chegar na imagem. Quando esse documento, essa imagem está num documento, numa pasta anterior à nossa, vamos botar assim, tem lá site, uma pasta site, dentro dessa pasta site eu tenho uma pasta HTMLs e dentro dessa mesma pasta site eu tenho uma pasta irmã dessa HTML chamada de imagens. Então eu tenho que voltar uma pasta, eu utilizo então o ponto barra, tá? Então quando eu coloco ponto barra, eu estou vindo daqui para lá e depois eu posso, se eu quiser, ir lá na pasta IMG. Tá? Então eu tenho como voltar na navegação ou como avançar. O voltar com ponto barra, avançar o nome da pasta barra até chegar na imagem que eu preciso. Tá? Isso pode ser quilométrico. Pode ser que eu tenha que voltar 500 páginas para chegar, voltar ponto barra, ponto barra, até chegar na raiz do meu servidor e depois eu vim avançando então com o nome das páginas. Isso não é o normal, normalmente a gente tem uma, duas pastas ali para tu conseguir te achar, mas pode ser que em alguns casos a gente tenha que fazer esse tipo de coisa de voltar várias páginas, várias pastas, para depois avançar até o local onde está a nossa imagem, tá? Mas não é muito difícil não, é basicamente entender como é que faz essa navegação. É como se a gente estivesse utilizando o Windows lá, se a gente voltasse uma pasta, voltasse outra pasta no Windows Explorer, a gente cada vez que a gente volta essa pasta para cima, a gente tem um ponto barra, tá? Pode ser utilizado então tantos ponto barra quanto forem necessários para a gente enxergar lá o documento que a gente precisa. Tá aqui então a terceira atividade. E tá como atividade 1 lá, mas é a terceira atividade de vocês, tá? A ideia é, criem uma página HTML, como as outras que vocês criaram até agora, e coloquem nela uma imagem. Essa imagem pode ser oriunda da internet, tá? A ideia é que seja mais fácil para vocês não terem que me mandar a imagem junto. Vocês pegam uma imagem na internet, copiam o endereço dela, colocam no documento de vocês, vejam se vai abrir no navegador de vocês, testem primeiro, tá? E depois me enviem que eu vou conseguir abrir de novo no meu computador para poder testar e avaliar vocês.
Bom, a nossa aula de hoje fica por aqui. Não esqueçam de fazer essas atividades, elas vão estar, essa atividade vai estar no Moodle, tá? Para vocês entregar esses 3 documentos. Se quiserem compactar os 3 documentos e mandar lá, pode mandar. Se quiser mandar os 3 documentos HTML, vai estar disponível para isso, tá? Só enviem até a semana que vem, no caso, todos os documentos lá no Moodle para a gente não ter problema nenhum, ok? Abraço, pessoal. Até a próxima aula.